Opa! Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga, muito prazer. Professor Felipe Fazolino na área, Planos de História no ar mais uma vez e hoje para te trazer o início da história da civilização grega. Sim, hoje a aula é sobre Grécia Antiga, mas na verdade essa é a segunda aula. Na aula anterior, que está aqui a indicação para você, eu comentei sobre os períodos históricos da Grécia. Sim, se tu não sabia, os períodos históricos não são apenas a pré-história, Idade Antiga, tem esses. Mas dentro de cada um desses períodos, desses processos, Idade Antiga, Idade Média, por aí vai, existem alguns temas, alguns eventos. E esses eventos, para se tornarem mais didáticos, historiadores e arqueólogos acabaram compartimentando e criando novos períodos. São períodos dentro dos períodos. Esse aqui que a gente vai falar é o início, é a origem. Por isso que para a gente falar da história da Grécia Antiga, tu precisa primeiro saber de uma coisa. O que hoje é o país Grécia não representa o território desses tais gregos antigos que tu tá careca de saber. É aquela galera lá da filosofia, dos espartanos, é a galera da democracia, mas isso é aula para o futuro. Hoje a gente vai falar sobre os povos formadores. Aqueles que nós, chamamos de gregos, não eram gregos, eram helenos. Aquela Grécia que nós chamamos de Grécia não era Grécia, era a Hélade. E aqueles que nós chamamos de gregos, originalmente foram vários povos que aos poucos foram ocupando a região no entorno do mar Egeu. E também, se tu não sabe, tá sabendo agora, os gregos eles se espalharam, aqueles que viraram os gregos se espalharam por outras regiões, dentro do Mar Negro, mundo afora no Mar Mediterrâneo, como no sul da Itália. Se liga, esse tal mundo grego é muito maior do que o país Grécia. Naquela aula anterior, dos períodos, eu havia comentado sobre a ocupação desses povos aqui. Mas no fundo, esses que se tornarão os gregos, esses que serão a semente das cidades gregas e dos povos gregos, como os espartanos, descendentes dos dórios, por exemplo, eles não foram os primeiros a dominar aquele território politicamente falando. Na verdade, um domínio econômico, um domínio de exploração. Quem exercia esse domínio era quem? São Gonçalo? Não. Cretense. Cretense é o povo que vivia na ilha de Creta. Gente, a ilha de Creta era uma talassocracia, exercia o seu poderio a partir do mar, ganhava dinheiro com o comércio marítimo, fazia produção agrícola em seu território e exercia controle sobre os territórios vizinhos, como onde é a Grécia continental, e também exercia relações comerciais com outros povos vizinhos, como, por exemplo, os egípcios, que nós já vimos aula aqui no canal. Outra dica para você aqui, hein? O que tem a ver? É a partir dos cretenses, da civilização cretense, que surge inclusive o mito do Minotauro, aquele ser mitológico com cabeça de touro, corpo de ser humano. Aqui eu não vou contar essa lenda, faz essa busca aí no Google, no YouTube, aonde tu quiser, que tu vai encontrar rapidinho a história do Minotauro. Mas o que isso importa pra gente? A vitória sobre o Minotauro, Perseu, aquele que matou o Minotauro, a história, o desfecho desse mito, ele pode representar algumas interpretações não mitológicas, reais. Bom, reais até onde nós, historiadores do presente, descobrimos, tá? O que isso representa? Pode representar. Bom, o mito do Minotauro poderia representar o domínio de Creta sobre a região da Grécia, pois esses gregos deveriam enviar 7 rapazes e 7 meninas de tempos em tempos para o Minotauro comer. Bom, isso pode ser interpretado como um domínio de Creta sobre os gregos, onde esses gregos devem pagar impostos? Pode ser. Quem vai dizer o contrário? Tu pode usar a tua criatividade aí. Mito. Os mitos são histórias fantásticas que às vezes servem como uma instrução pedagógica. Guarda isso no teu coração, que na cabeça você esquece. Mas também tem uma outra interpretação. A vitória de um grego contra o Minotauro pode ter representado a vitória no mundo real dos gregos contra os cretenses, que é o que aconteceu. É a partir daí que surge a civilização micênica, onde os aqueus,
povo que de cadinho em cadinho foi vencendo os cretenses e, claro, naturalmente houve uma assimilação cultural. Tanto que em alguns livros e algumas provas vocês vão ver não como civilização micênica, mas como uma civilização cretomicênica. Porque olha essa informação que eu botei aqui. Essa civilização micênica, criada pelos aqueus, com desenvolvimento político, econômico e artístico, muitos vestígios arqueológicos do presente são dessa fase. Essa galera, ela acabou fazendo a adoção de elementos dos cretenses, algumas características como navegação, forma de organização econômica, política, essas coisinhas mais. E claro, a arte, né? A gente não pode esquecer que a relação da arte e a cultura, ela é muito, muito misturada. Só que tudo que sobe, desce. Tudo que vai, volta. E é isso que vai acontecer. A civilização micênica viveu um auge, e esse auge foi, de fato, deveras peculiar. Claro, a gente já via isso na Ásia e na África. Isso é óbvio. Egito estava bombando, Mesopotâmia estava voando. Os fenícios, em algum momento ali, 1000 cadinho, 1700, 1500 cadinho, vão se formar, vão estar voando. Mas esses caras aqui também vão ser mais um a voar nessa antiguidade. Sim, os dórios, o último povo a ocupar a região da Grécia, quando eles invadirem ou ocuparem, depende do conceito que você preferir usar, quando eles ocupam aquela região mais ao sul, na península do Peloponeso, eles que são um povo extremamente violento e militarizado, muito mais do que os aqueus, muito mais do que os jônios, e com certeza mais do que os eólios nunca foram considerados como um povo militarizado, violento, tá? Por isso que ele era o cara boa praça, sabe? Esses caras aqui é o que tinham uma relação maneira com todo mundo, tanto que quase ninguém perturbava eles. Mas, quando os dórios chegaram, já foram sentando a chinela em todo mundo, isso vai gerar um evento, um processo histórico importante na expansão desses gregos para outras regiões, além da tal da Grécia no mar Mediterrâneo, a primeira diáspora grega. Olha só o mapa, se liga. Aqui nesse mapa você está vendo a localização geográfica de cada povo. Olha a legenda, compara. E você está vendo também essas setas, que estão representando os caminhos que alguns povos, especialmente os aqueus, seguiram após a ocupação dos dórios na melhor região da Grécia continental, que é a Península do Peloponeso. Olha só que doideira. Tu sabia disso? Se tu não sabia disso e está sabendo, aproveita e deixa aquele like, né? Porra, se fui eu que te contei, eu mereço esse like. Tô suando por você, meu amigo. Tô suando por você, minha amiga. Até onde eu fui, foi? Vamos fechar porque essa aula sobre a Grécia Antiga ela não acaba aqui. Mas é a partir da invasão dos dórios que eles, os gregos, vão entrar numa fase curiosa da história. Quem assistiu à última aula percebeu que nos períodos históricos teve um momento específico que os historiadores e arqueólogos chamaram de um período obscuro. Sim, porque a invasão dos dórios ela causou transformações tão bruscas que todo aquele pretenso desenvolvimento das artes, da língua, da escrita, de várias coisas que os aqueus na civilização micênica fizeram, vão se perder. É como se tivesse um vácuo na história dos gregos, onde nós atualmente aqui não sabemos, não temos muitas informações. Por isso que alguns chamam de período obscuro, a Idade das Trevas. E isso é uma consequência da ocupação dos dórios, último dos 4 povos a ocupar a região da Grécia Antiga. Se tu gostou dessa aula, se inscreva, por favor. O canal tá novo, 1 aninho só, mas, gente, é tanta gente entrando nesse canal e é tanta mensagem de apoio, tanta mensagem de carinho de gente que eu não conheço. Pô, isso faz com que eu esteja aqui sempre, toda semana, aula nova. Então, ó, acompanha. Alô, Enem, partiu Universidade. Fui.